Então, vamos iniciar a apresentação do trabalho Painel Comparativo das Políticas Públicas do Resultado da Pandemia nos Estados do Acre, Amazonas e Rondônia, no período de março a novembro de 2020. Os alunos: Antônia Camila de Souza Farias, James Rodrigues de Souza e Patrick Bruno Queiroz Paixão. A banca é composta por mim, professor Tristão Cavalcante, como orientador, e o professor Dr. Armando Araújo e o Dr. Manuel Carlos de Oliveira. Pode iniciar. Bom dia a todos. Nosso trabalho tem como tema, nós trabalhamos o painel comparativo das políticas públicas e o resultado da pandemia nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia, no período de março a novembro de 2020. Temos o nosso professor Tristão Sócrates como orientador, e o grupo é composto, como ele já falou, pela Antônia Camila, James Rodrigues e pela minha pessoa, Patrick. Vamos lá. Os objetivos do nosso trabalho. O objetivo geral é elaborar um painel comparativo das políticas públicas e o resultado da pandemia do coronavírus nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia, durante o período de março a novembro de 2020. Objetivos específicos: identificar as políticas públicas implementadas para o combate da pandemia do coronavírus nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia, e identificar a aplicação dos recursos e dos seus resultados, durante esse período. No período analisado, o mundo vivenciou uma crise em saúde com a declaração da pandemia pela Organização Mundial de Saúde, pela OMS, alterando a estrutura global, social, política e econômica no mundo inteiro. Diante disso, a cidade de Wuhan, na China, que foi onde apresentou os primeiros focos, era apresentada como o primeiro local de contágio da doença já em dezembro de 2019. E 11 de março de 2020, o coronavírus foi declarado pela OMS como uma pandemia mundial. A partir desse momento, táticas como o distanciamento social, têm sido apontadas como medida mais eficiente e importante para o controle do coronavírus. Essas medidas, infelizmente, não foram obedecidas com o rigor necessário e a pandemia se estendeu rapidamente e o nível de infecção, rapidamente alcançou muita gente, muitos países do mundo inteiro. Medidas de prevenção foram criadas, mas não foram atendidas. A declaração de pandemia pela OMS e seus reflexos produziram seus efeitos no âmbito jurídico e administrativo nacional, impondo a necessidade de uma resposta rápida dos governantes, que vai entrar aqui o papel dos gestores. Nesse contexto, os gestores públicos são essenciais para que o programa de saúde existente seja bem gerenciado. Os nossos autores vão frisar bem essa parte de que os gestores têm que estar preparados para que não aconteça o agravamento da situação. Silva, 2017 e Chaves, 2015, ressaltam a importância de gestores capacitados, que saibam mobilizar, fazer, agir, tomar iniciativa, assumir responsabilidades, bem como relacionar-se à entrega efetiva do trabalho em um sentido construtivista e interpretivista. Administração pública e gestão de saúde. Nosso referencial teórico. A administração pública passou por diversas transformações, visando eficiência, eficácia e efetivação em sua gestão. Desde o início do período de pandemia, de infecção das notícias nos meios de comunicação, as transformações foram diárias. O mundo inteiro tentando se adaptar, e aqui no estado do Acre, Amazonas e Rondônia não foi diferente. A tentativa de se adaptar num curto período de tempo para que houvesse um controle maior da situação, da transmissão do vírus. Nessa perspectiva, Chaves, 2015, comenta sobre a utilização do modelo de administração inspirado por organizações privadas, deixando de lado a burocracia que trava o serviço público. Nós sabemos que o nosso país é um país onde há muitas burocracias,
e talvez isso tenha atrapalhado bastante a questão do combate na pandemia. Com essa situação, sabemos também que várias leis e decretos foram publicados, né, foram criados para tirar essa burocracia e dar mais agilidade, né, à prestação do serviço, dar mais uma eficiência, uma eficácia no tratamento e no que se diz a evitar aglomeração e o nível de contaminação ser controlado. Para a Silva, 2017, as transformações no âmbito da administração pública são resultado das necessidades apresentadas pelos administradores, né? Os administradores, eles tinham essa visão mais ampla do que era necessário para tornar eficiente o serviço de saúde, né? Santos e Amarante, 2010, pontuam que a administração pública necessita inovar-se ainda mais, pois a sua operacionalização, no caso dos serviços que devem assegurar o direito à saúde, né, frisando bem o direito à saúde, ainda é insatisfatória e não garante a efetividade do mesmo. Assim sendo, é fundamental mais autonomia, mais ação e menos influência. No caso, menos influência política, menos dependência a um poder central. Políticas públicas de saúde no Brasil. As políticas públicas em saúde, de acordo com o Luquezzi 2004, se unem com a ação social do Estado, guiado para melhorar as condições de saúde das pessoas, né? O Estado é o responsável pelo bem comum da população, de saúde das pessoas, dos ambientes naturais, social e do trabalho. O SUS, né? O SUS vai entrar nesse meio. O SUS abarca uma série de serviços ambulatoriais e especializados, né, de conhecimento de todos. Serviço de apoio ao diagnóstico, terapêutica, serviço pré-hospitalar, de urgência, emergência, com destaque para o serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, né, que teve aí algumas alterações nos seus protocolos para atender às demandas geradas pelas infecções de coronavírus. Vieira e Benevides, 2016, também compactuam, né, que os avanços na saúde pública do Brasil nos últimos anos são indiscutíveis, com a maior disponibilização e facilidade do acesso. Políticas públicas de saúde para a pandemia do coronavírus no Brasil e nos estados do Acre, Amazônia e Rondônia. As primeiras confirmações se originaram de cidadãos paulistanos, né, do sexo masculino, recém-chegados da Itália. Destaca aqui Cláudio Garcia, 2020. Na região norte, até a mesma data citada anteriormente, o estado do Amazonas apresentou 26 casos confirmados. No estado do Acre apareceram 11 casos e Rondônia, 3 casos. Conforme Barreto e tal, 2020, a pandemia de coronavírus implica em um dos maiores desafios sanitários em dimensões mundiais da contemporaneidade, né? Um nível de infecção extremamente contagioso, né? O vírus era espalhado por gotículas de espirros, tosse, contato com as mãos já infectadas, e entre outros. No final de janeiro, houve o acionamento do Centro de Operações de Emergência, o COE, do Ministério da Saúde, a fim de planejar, organizar as ações de contingenciamento mediante o plano, assim como o monitoramento nacional. Segundo Justin Filho, 2020, a pandemia pode ocasionar circunstâncias em que o atendimento necessita ser imediato. Os autores voltando a frisar no atendimento rápido, né, eficaz, para se evitar o óbito de uma pessoa ou impedir a disseminação do vírus. Quando a gente sabe que a infecção do coronavírus pode ocasionar uma pneumonia,
uma síndrome de respiração aguda. Nesse sentido, para o contexto analisado neste estudo, destaca-se o dispositivo disposto no artigo 4º, né, com os critérios que regulamentam a ação do governo em suas políticas públicas, quanto à dispensa de licitação durante a vigência do estado de pandemia. Né, se houvesse essa exigência com relação à licitação, o processo licitatório é um processo lento, né? Então, foi necessária essa dispensa de licitação para que houvesse uma agilidade, né, nas demandas que eram necessárias. Construções, locações, compra de materiais, compra de medicamentos, compra de leitos, entre outros. Vou passar a palavra para a nossa amiga Camila. Ok, quanto aos procedimentos metodológicos, né? Quanto à natureza, ela é básica. Quanto ao objetivo, descritiva. Em relação aos procedimentos, é documental. Foram feitos base, né, em dados secundários extraídos do Ministério da Saúde e plataformas digitais do Estado do Acre, do Amazonas e Rondônia. As variáveis estudadas nesse trabalho foram as legislações, as leis, os decretos, as portarias, resoluções, instruções normativas. Também vimos a quantidade de casos confirmados, recuperados, suspeitos, internados e a quantidade de óbitos. Os recursos financeiros disponibilizados pelo governo do federal, né, para os estados do Acre, do Amazonas e de Rondônia. A quantidade de leitos, ventiladores, medicamentos, testes e EPIs também disponibilizados pelo governo federal e ações que cada estado implementou para o combate do coronavírus. Resultados e análise dos dados, né? O quadro 1, ele mostra casos de coronavírus notificados, confirmados, recuperados e óbitos, né, no período de março a novembro de 2020. Aqui vemos que o estado do Acre foi notificado 100.154 casos, sendo que destes, 36.259 foram confirmados, 30.592 considerados recuperados e 723 mil óbitos no estado do Acre durante esse período. Aqui percebe-se que a maioria dos casos, né, tanto os notificados, os confirmados e o óbito, na sua maioria, aconteceram na capital Rio Branco. No estado do Amazonas, tiveram, nesse período, 450.342 casos notificados. Destes, 178.200 foram confirmados, 152.587 foram considerados recuperados e tivemos um total de 4.894 óbitos durante esse período. Em Rondônia, também teve 142.374 casos notificados. Destes, 80.538 foram confirmados, 70.696 são considerados recuperados e 1.561 foram a óbito. O quadro 2, ele fala da legislação do estado do Acre no período de pandemia do coronavírus, né, nesse período de março a novembro de 2020. Esse decreto número 5.522, ele determina ao Departamento Estadual de Água e Saneamento, DEPASA, a proibição de interrupção dos serviços de abastecimento de águas, né? O decreto número 5.554, ele institui um grupo de trabalho para monitoramento e estudo e sugestões sobre os impactos sociais do coronavírus, assim como o número 5.555, ele também institui um grupo de trabalho, né, para monitorar as ações, estudos e sugestões dos impactos do coronavírus na economia. Então, o Estado, ele institui o grupo de trabalho reunindo várias secretarias, né, da CESAC, da Saúde, da Educação, da Casa Civil
ele criou esse grupo de trabalho, né, para realizar esses estudos e monitoramento. O decreto 5.628, ele dispôs medidas a serem adotadas para garantir a distribuição de merenda escolar através de cestas básicas, né, para os alunos em vulnerabilidade social. E o decreto número 5.658, ele dispôs sobre a prorrogação do prazo de suspensão das aulas presenciais nas unidades escolares, né. Inicialmente, essa suspensão era até o dia 10 de abril, e que dura mais de um ano, né? Até hoje, as aulas presenciais nas redes estaduais escolares estão suspensas. O quadro 3, a legislação do estado do Amazonas, durante esse período de pandemia do coronavírus. Assim como o estado do Acre, o Amazonas também, ele proibiu as concessionárias de serviços públicos de água e energia elétrica realizarem um corte do fornecimento, né, de seus serviços por falta de pagamento. Ele também tornou obrigatórios os procedimentos de sanitização e de higienização em estabelecimentos fechados de acesso coletivo à população. Também dispôs de medida emergencial de gestão financeira, orçamentária e fiscal para combater os impactos causados, né, os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Ele também dispôs de medidas, né? Ele suspendeu as aulas, né, da rede pública estadual de ensino em todos os municípios do estado, e também suspendeu as atividades das academias de ginásticas e similares, né, e do transporte fluvial de passageiros e embarcações, exceto nos casos de emergências e urgências, né. Ficou também suspenso os serviços de transporte rodoviários, com finalidade de destino a balneários, centros de recreação e similares, e também o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Aqui o estado do Amazonas também, ele criou medidas fiscais e de estímulos econômicos. Aqui o decreto número 42.609, fala que os contribuintes que possuíam débitos fiscais pendentes ou em aberto junto à Secretaria de Estado de Fazenda, relativos a ICMS com data de vencimento em maio, junho, julho, agosto e outubro de 2020, não seriam considerados em situação irregular junto ao fisco. E também medidas de proteção social. Ele criou o programa Merenda em Casa, né? Esse programa consiste na distribuição de alimentos que compõem a merenda escolar, sendo distribuído para os alunos da rede estadual de ensino durante o período de suspensão das aulas, com recursos federais e estaduais. Também o programa de apoio cidadão, que consiste na concessão de benefício eventual para a compra de gêneros alimentícios, de higiene e limpeza para as famílias em situação de extrema vulnerabilidade, e também com recurso no valor de R$200, esse recurso ele foi no valor de R$200 mensais, né, para essas famílias identificadas no CAD único. O quadro 4, ele mostra a legislação no estado de Rondônia no período de pandemia do coronavírus. Também o estado de Rondônia, ele expediu medidas fiscais de estímulo econômico. A resolução número 154, ele dispôs da prorrogação dos prazos de pagamento de tributos no âmbito do Simples Nacional. Ele também criou um programa de microcrédito social com o objetivo de incentivar o empreendedorismo em medida para os fins de enfrentamento dos impactos causados pelo coronavírus. As medidas econômicas, ele fez a prorrogação do vencimento do IPVA, com os beneficiários, né, de pelo menos veículos de até 1.000 cilindradas, sendo que no total de 211.601 veículos, e um custo estimado de 17 milhões de reais. Ele ampliou a isenção do ICMS sobre energia, beneficiários de 529.522 unidades consumidoras de baixa renda,
um custo estimado de 16 milhões, e também a medida de microcrédito social de Rondônia, né? Empreendedorismo formais e informais, artesãos, microempreendedor individual, microempresas, empresas individuais de responsabilidade limitada, associações e cooperativas que obtêm faturamento anual de até 360 mil, que tem como objetivo atingir cerca de 2.500 pequenos empreendedores, sendo um custo estimado de 10 milhões de reais. O governo de Rondônia também, ele expediu medidas de proteção social. Ele criou o programa Amparo, que é um programa de transferência de renda temporária, que visa mitigar os efeitos sociais e econômicos causados pela pandemia do coronavírus. O público-alvo desse programa eram famílias em situação de extrema pobreza, situação de vulnerabilidade socioeconômica, né? Com renda per capita de até R$ 89,00, que estão nessa condição de folha de pagamento no mês de abril de 2020 no Programa Federal Bolsa Família em Rondônia. Também criou o projeto Previne-se. Esse projeto ele distribui máscara, né, de tecidos para as famílias em situação de vulnerabilidade financeira. Agora, a continuidade com os colegas James. Muito bem. Isso é bom. Bom, dando continuidade, vamos falar dos recursos financeiros que o governo federal disponibilizou para os estados do Acre, Amazonas e Rondônia. No período analisado, o Acre recebeu, em valores reais, R$ 142.633.799,90. Parte desse recurso ficou em Rio Branco, na capital, com mais de 107 milhões. Em Cruzeiro do Sul, que é a segunda maior cidade do estado, ficou aí com mais de 5 milhões de reais. O Amazonas recebeu R$ 513.116.375,61. Manaus, a capital, ficou aí com um pouco mais de 200 milhões de reais. Nesse mesmo período, Rondônia recebeu do governo federal R$ 216.765.765,07. Porto Velho, a capital, ficou aí com mais de 107 milhões de reais. Referente aos leitos que o SUS disponibilizou para os estados, o Acre recebeu 50 leitos, sendo que 40 ficaram em Rio Branco e Cruzeiro do Sul ficou com 10 leitos disponíveis. Isso no valor total de repasse de 7.200.000. O Amazonas, o governo federal disponibilizou 199 leitos, todos ficaram na capital Manaus, e o valor do repasse foi de R$ 27.936.000. Rondônia recebeu 152 leitos, Porto Velho, a capital, ficou com 83, no valor total de R$ 21.990.000. Em ventiladores, o governo repassou para os estados, para o estado do Acre, ventiladores de UTI 70, ventiladores de transporte 100, no total de 170. O repasse em reais foi R$ 9.029.000. O Amazonas recebeu, entre ventiladores de UTI e ventiladores de transporte, 312 no total, somando um valor de R$ 16.912.784,90. Rondônia recebeu um total de 283 ventiladores, somando um valor de mais de 15 milhões de reais. Em medicamentos disponibilizados pelo governo federal para o controle da pandemia, o Acre recebeu 191.000 cloroquina, 216.160 oseltamivir
dando um total de 407.160, e em reais o repasse foi de R$ 834.516, somando todo esse medicamento. O Amazonas, somando os dois medicamentos, recebeu R$ 731.560, equivalente a R$ 1.290.599. Rondônia, somando os dois medicamentos já citados, uma quantidade geral de R$ 413.520, um valor em reais R$ 940.628. O governo federal também disponibilizou testes para o controle da pandemia. O Acre recebeu testes PCR 69.724, testes rápidos 26.560, quantidade 96.234, valores em reais R$ 4.105.219,14. O Amazonas, somando os dois testes, teve um quantitativo geral de 243.456, somando em reais R$ 6.682.527,01. Rondônia, somando os dois tipos de testes recebidos, teve 176.656, valores em reais mais de 6 milhões. Em equipamento de proteção individual, o EPI, o governo disponibilizou aos estados Acre, Amazonas e Rondônia equipamentos como álcool, avental, luva, máscara cirúrgica, máscara N95, óculos de protetor facial, sapatilha e touca. O Acre recebeu um quantitativo de 1.455.983 itens. O Amazonas recebeu um quantitativo de 6.406.224. E Rondônia, 2.777.035. No que se refere aos investimentos físicos e ações de campanha, no período analisado, o Estado do Acre entregou um hospital de campanha em Rio Branco, com 6 leitos de enfermaria, e também o Instituto de Hematologia e Ortopedia no Acre, o INTO, com 30 leitos de UTI. E o pronto-socorro na capital também deu suporte ao coronavírus, com 10 leitos disponíveis de UTI. Em Cruzeiro do Sul também foi entregue um hospital de campanha, com 60 leitos de enfermaria, 20 semi-intensivos e 10 leitos de UTI. Todo equipado com cardioversores, eletrocardiógrafos, respiradores, monitores, suporte de soro, refrigeradores para medicamentos, etc. O hospital recebeu aquisições na ordem de 4,1 milhões de reais. Em Cruzeiro do Sul, a Secretaria Municipal de Saúde também realizou ações de combate ao coronavírus. Disponibilizou 5 postos de saúde, tornando eles como unidades sentinelas, com plantão de 12 horas, para atendimento às pessoas exclusivas com quadro de coronavírus. Nesses postos, além de consulta médica, era realizado coleta de material para realização de exames, para diagnosticar ou descartar a doença. No estado do Amazonas, no mesmo período, o Estado fez a alocação de imóvel urbano para funcionar o Hospital de Retaguarda Newton Lins, onde essa unidade começou a operar inicialmente com 66 leitos, sendo 16 de UTI. O valor da alocação mensal foi de R$ 866.667 por 3 meses, podendo ser prorrogado por igual período, enquanto durasse o estado de calamidade pública. Também contou com o Hospital de Campanha Gilberto Novaes, no bairro Lago Azul, gerido pelo município de Manaus. Este hospital teve o apoio de 180 leitos ativos, contando com enfermarias, semi-intensivas e UTI. Teve também outros hospitais, como o Hospital de Campanha Heraldo Neves Falcão, em Presidente Figueiredo, Hospital de Campanha de Retaguarda José Resque, em Itacoatiara, Hospital de Campanha de Manacapuru,
O Hospital Pronto Socorro Delfim Aziz receberam, na data de 11 de 4 de 2020, pelo Ministério da Saúde, 10 respiradores pulmonares, como parte da tática para ampliar a quantidade de leitos de UTI. Desde 4 de abril, essa unidade, que é referência para internação de casos graves, já tinha recebido um total de 39 respiradores, sendo 20 do Ministério da Saúde e 19 adquiridos pelo governo do Estado. Outras ações do Amazonas nesse período, em abril de 2020, o governo do Estado publicou o processo seletivo para a contratação de 600 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnico-enfermagem e fisioterapeutas. No mesmo mês, profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, chegaram a Manaus, enviados pelo Ministério da Saúde por meio do programa Força Nacional do SUS. O Estado de Rondônia também realizou suas ações de combate ao coronavírus. No mesmo período, o Estado, por meio de dispensa de licitação, contratou o Hospital de Coração de Rondônia Limitada, Hospicor, localizado no município de Porto Velho. Lá foi realizada a prestação de serviço de assistência hospitalar pelo arrendamento temporário do estabelecimento por 3 meses. O valor trimestral desse arrendamento era de R$ 9.844.099,32. Rondônia realizou ainda a aquisição de um hospital da rede de saúde privada, o Hospital Maternidade Regina Passes, em Porto Velho, que foi utilizado como hospital de campanha. A compra do imóvel foi efetivada com recursos do Estado, no valor de 12 milhões, para serem pagos em 3 parcelas. Com isso, o Estado amplia a rede em mais de 80 leitos clínicos. Posteriormente, também, mais 60 leitos foram disponíveis, chegando ao total de 140 leitos clínicos que foram ocupados por pacientes com quadros leves da doença. Outras ações de Rondônia se dão pela contratação de mais 20 leitos clínicos adultos do Hospital Santa Marcelina, em Porto Velho, por 90 dias, no valor de R$ 63 mil. O Estado também fez reformas na estrutura física do antigo Centro de Reabilitação de Rondônia, o SERO, com recursos originários de doação de empresários, onde o Estado recebeu 25 ventiladores mecânicos de alta performance do Ministério Público do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho na 14ª Região. Com investimento de R$ 2,5 milhões, o hospital teve sua capacidade aumentada para 53 leitos, sendo 30 de UTI já prontos e 23 clínicos. A Rede Pública Estadual de Saúde também contratou mais de 9 leitos de UTI, contratualizados com 2 hospitais da rede particular para atendimento aos casos graves de coronavírus. Há leitos de UTI também nas unidades Centro de Medicina Tropical, Hospital Infantil Cosme Damião, Hospital Regional de Cacoal. O governo de Rondônia e a Prefeitura colocaram em funcionamento um hospital de campanha em Guajará-Mirim no dia 4 de junho de 2020, que era disposto ali 15 leitos clínicos e 2 CMUTI. A estrutura foi inserida no complexo hospitalar, que contempla também os hospitais regional Perpétuo Socorro e o Bom Pastor. As ações de Rondônia foram ações estratégicas, onde realizaram o teste para detectar o vírus, implementação de 2 hospitais de campanha que irão permanecer após a pandemia, contratação de mais de 2.000 servidores temporários, ampliação de mais de 400 leitos clínicos, 198 leitos de UTI, 21 leitos clínicos e 10 UTIs pediátricas, além de mais de 20 UTIs dos municípios que receberam repasse. O governo de Rondônia também convocou mais de 120 profissionais, entre médicos, biomédicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de serviços gerais, nutricionistas, farmacêuticos e demais profissionais. Os esforços nas ações do governo do Estado de Rondônia tiveram resultados, pois teve uma queda no número de letalidade de 2,05%. O Estado também foi destaque nacional em comparação aos estados da região norte, considerado o primeiro em transparência na divulgação de dados da doença.
Eu passo a palavra para o Patrick. Chegamos, então, nas nossas considerações finais, né? O presente trabalho buscou analisar em todos os âmbitos de meios informacionais, né, a forma, a maneira como, né, a infecção por coronavírus foi tratado, né, nos 3 estados citados, né, os 3 estados da região norte citados, Amazonas, Acre e Rondônia. Por meio da observação dos dados levantados nos 3 estados, nós podemos concluir que nosso país ele ainda está despreparado, né, para o enfrentamento de uma pandemia de tal nível. É visível a preocupação dos órgãos públicos, dos órgãos de responsabilidade pública, né, quanto foi necessário se mobilizar, agilizar, investir para alcançar um nível aceitável de tratamento, né, de controle da pandemia. E, em larga escala, o número de infectados crescia, assim também acompanhando o número de internações e o número de óbitos. Podemos concluir que uma pandemia da dimensão que está sendo o coronavírus pode causar danos severos no sistema de saúde, né? Principalmente quando se tem um sistema de saúde fragilizado, né? Uma administração fragilizada. Para o enfrentamento do coronavírus, os estados do Acre, Amazonas e Rondônia apresentaram suas legislações, né, objetivando a necessidade do monitoramento da pandemia, da necessidade de elevação dos gastos públicos para proteger a saúde, proteção dos empregos, da perspectiva de queda de arrecadação e evitando, assim, um cenário pior, né? Podemos concluir que emergências de saúde pública, como a do coronavírus, não podem ser evitadas, mas seus efeitos podem ser drasticamente reduzidos, né, dependendo de como a gestão está sendo feita, de como está sendo tratado, né, a forma com que os gestores veem esse cenário e alcançam as mudanças, né? Trabalham em cima de mudanças para que em um próximo evento como esse possa ser tratado de forma diferente. Aqui nossas referências, chegando ao final do nosso trabalho. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Obrigado pela apresentação do grupo. Agora vamos para a segunda parte, que é considerações da banca. Sejam atentos às considerações, que com certeza são pertinentes e vão valorizar o trabalho e nós vamos atender. Então, professor Armando, o senhor está com a palavra. Bom dia novamente a todos. Então, gostaria de agradecer novamente o convite, Tristão, cumprimentar o professor Manuel e todos os demais alunos que estão presentes. Patrick, Camila e o James, né? Prazer revê-los aí, né? Mesmo que de forma virtual. Sempre bom é ter esse convívio com vocês, né? Espero revê-los em breve aí também, né? Aí em Cruzeiro do Sul. Bom, assim como a maioria dos trabalhos da área de saúde, o professor Tristão sempre compartilhando conosco, né? Parece que vocês tinham uma ideia de fazer um quadro na região norte, né? Aí, em função das dificuldades, acabou sendo limitado a 3 estados, né? E a questão aí do gerenciamento do tempo, que é sempre muito importante no trabalho de conclusão de curso, tá? Assim, pelo que vocês propuseram, tá? Então, só relembrando, né? Eu fiz aqui uma série de anotações no trabalho, vou passar para vocês, tá bom? Vou passar para o professor Tristão. E o intuito sempre é de colaborar, tá? Em nenhum momento criticar o que foi feito, e junto com o orientador vocês vão ver o que é pertinente ou não, tá? Isso sempre faz parte aí quando tem um olhar de terceiro. Então, vou compartilhar aqui, eu peço a permissão, professor Tristão, só para ser breve também, tá? Para compartilhar aqui as minhas anotações. Esteja à vontade, professor. Você está aqui. Aí vem a famosa perguntinha, vocês conseguem visualizar? Ok, então tá. Então, assim, eu coloquei várias caixinhas de texto, tá bom? Quando você clica em cima, tá? Então, assim, aqui, ó, no período analisado, bom, mas que período, né? Então, acho bom que fazer, ó, desde o surgimento da Covid
em dezembro de 2019, tá ok? Acho que melhorar esse texto, assim como lá no início da introdução também, tá? Aqui eu tenho uma sugestão de conteúdo, né? Porque eu acho que a pesquisa de vocês lá não é básica, tá? Ela seria uma pesquisa exploratória, até porque vocês foram buscar lá na literatura, numa busca bibliográfica, né, documental, de todas as ações que foram feitas por esse estágio, para tentar responder a pergunta de vocês, tá? Então, aqui fica essa recomendaçãozinha aqui para trocar por exploratória, tá ok? Em vários momentos do texto, vocês utilizam a palavra podemos, né? Então, no texto científico, evitar aí a questão da primeira e segunda pessoa, sempre ser no infinitivo, no impessoal, tá? Verifica se o estudo conclui, tá ok? Vocês têm resultados para afirmar isso, tá? Bom, aí, no geral, fazer uma revisão de ortografia e concordância durante todo o texto, tá? Aqui também a mesma coisa, ó, no período analisado, tá? Aqui é erro de citação, né? Schmidt, vírgula, Mello e Cavalcante, né? Não é ponto e vírgula. Isso aqui é normatização. Então, tem algumas outras ocorrências ao longo do texto, coisa simples de adequar também. Aqui eu sugiro colocar um parágrafo com a estrutura do artigo, né? Este trabalho está dividido em 6 partes, né? Ou em 6 sessões. Bom, na revisão da literatura, deixa eu ver o que se eu coloquei alguma coisa aqui. Aqui o etial é itálico, né? Também tem um pontinho aqui. Normatização, nada sério. Mesma coisa aqui, tá? Aqui é só a inicial do autor, que é em caixa alta, também normatização. Repara que aqui já está diferente daqui de cima, tá? Ó. Então, questão de uma revisão resolve isso muito rapidamente. Aqui é a observação, né? Para trabalhar com pesquisa exploratória. Aqui você está dizendo, ó, cadê aqui, ó, né? Colocou o texto entre aspas, né? Então, você está dizendo aqui para quem lê que é uma citação direta. Então, aqui precisa colocar a página, tá bom? Lá do livro do Lacates e do Marconi. Também normatização, tá? Aqui é uma observação para todos os quadros, também, que é normatização, né? Fica em negrito somente o quadro 1, e esse texto aqui fica sem negrito, tá? Com fonte 12. Vamos colocar o ano aqui também, né? 2020 ou 2021, tá ok? Embora que vocês citem, mas sempre bom estar colocando isso também lá no quadro. Aqui tem uma ampla pesquisa aqui, né, de toda a parte normativa que foi publicada pelos estados, né? Isso aqui está bem legal, tá? Eu acho que aqui vai lá para as conclusões, tá? Lá nas conclusões, né? Assim, o objetivo geral de vocês tem que estar padronizado, tá? Eu coloquei isso lá no resumo também, tá? Acabei passando por cima. O resumo tem um, na introdução tem um, e aqui nas conclusões tem outro, tá? Então, padronizem, tá? No único objetivo, tá bom? Aqui, evitar essa palavra podemos, tá ok? Como foi falado lá no início. E aqui no final, eu faço uma sugestão para vocês incluir limitações, né? Na realidade, vocês tinham uma proposta para fazer em todos os estados da região norte, isso é uma limitação, e fazer aqui recomendações para estudos futuros, né? Talvez mesmo até ampliar, vocês fizeram aí um retrato até novembro de 2020, né? Ampliar esse escopo aí para tentar fazer aí um comparativo entre primeira onda e segunda onda, ou até terceira onda, né? Se vier, eu espero que não venha, tá? Para vocês recomendarem aqui para pesquisas futuras, tá? Ó, no mais é isso, né? Então, tem 3 itens aqui que é de conteúdo, que é a questão da pesquisa exploratória, a mudança lá, padronizar o objetivo, e aqui incluir a questão das limitações e recomendações. O resto é normatização, tá, pessoal? E revisão de português. Isso aí é muito comum que a gente faça aí,
o ideal é que se faça antes da defesa, né? Mas por isso tem aí esses ajustes aí que são sugeridos pela banca para você estar postando a versão final dentro do trabalho todo revisado e adequado, tá? Eu vou estar mandando isso para o professor Tristão, tá ok? Depois ele senta com vocês para verificar a pertinência dessas observações, tá? No geral é isso, e gostaria mais uma vez de parabenizar a equipe, também o professor Tristão, e saber que todos os trabalhos da área de saúde foi um grande desafio aí para todos que estavam envolvidos aí diretamente na execução dessas pesquisas, tá? Professor Tristão, são essas as minhas ponderações e, mais uma vez, aí, obrigado, tá? Obrigado, professor Armando, pelas suas considerações, sempre bastante relevantes. Professor Manel, por favor. Bom, obrigado, professor, pela disponibilização da palavra. Mais uma vez agradeço participar dessa banca aí com o professor Armando. Estou bastante feliz também com a quantidade de alunos aí acompanhando, né? Sempre bom no dia de sábado pela manhã ver um Meet aqui lotado. Bom, parabéns aos 3 alunos, né, pela apresentação, pelo esforço do trabalho. Eu acho que o trabalho de vocês ficou muito bom, né, e o que a gente sugerir aqui, assim como concordo com todas as colocações do professor Armando, né, das sugestões que ele fez, e o que a gente está sugerindo é no sentido realmente de fazer com que o trabalho fique bem mais enriquecido, né? Assim como no Duplínio, eu sugeriria que vocês reduzissem um pouco o título do trabalho, né? Por exemplo, o termo painel comparativo, vocês poderiam tirar, né? Pode ficar a partir de políticas públicas. Essa questão de que é um painel comparativo, vocês podem descrever depois no resumo e mais adiante no trabalho. Então, poderia ficar, por exemplo, políticas públicas e o resultado da pandemia nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia. E o período também, acho que vocês podem deixar lá dentro do trabalho, né? No resumo e na metodologia, por exemplo, o período que foi feito. Então, ele ficaria bem mais enxuto aqui o título, né? Ainda assim, até fica um pouco longo, mas bem mais enxuto, retirando esses itens que podem fazer parte do trabalho em si lá dentro, né? Então, também é sugestão. Bom, eu não vou mostrar aqui as minhas observações, porque elas são um pouco menores, mas de qualquer forma já fica registrado aí pela gravação do Meet, né? O que eu alertaria, né, o que eu sugeriria, por exemplo, na questão norteadora que vocês colocaram assim, quais as políticas públicas implementadas para o combate da pandemia do coronavírus nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia. Eu acho que seria mais se elas foram eficazes, né? Então, acho que vocês poderiam reformular a questão norteadora para se as políticas públicas implementadas, porque quais vocês fizeram o levantamento, ok, mas o objetivo do trabalho de vocês, pelo que eu entendi, seria mais identificar se elas foram eficazes. Então, eu faria essa pequena alteração na questão norteadora, né? Na metodologia, vocês colocam a pesquisa como uma pesquisa básica. Eu acho que vocês poderiam rever esse conceito. Entendo até que ela é uma pesquisa mais aplicada, porque o que vocês identificaram pode subsidiar a solução de alguns problemas, né? Então, não entendo que ela seja básica. O que eu assim, achei um pouco estranho foi vocês terem colocado as capitais, né, de cada estado dentro do levantamento de vocês, e para alguns estados, algumas cidades a mais, né? Então, assim, acho que não é que esteja errado, mas destoou para mim vocês usarem as capitais como parâmetro do levantamento e algumas cidades apenas de alguns dos estados, né? Então, não ficou claro para mim o porquê, né? Talvez vocês possam descrever melhor o porquê que no Acre teve 2 cidades, né? A capital, no caso, Rio Branco e Cruzeiro do Sul. No Amazonas foi só a capital e em Rondônia foi só Porto Velho. Então, não é que esteja errado, mas talvez vocês possam estabelecer melhor por que Cruzeiro do Sul entrou. Ok, é a cidade de vocês aí e tal, mas acho que para o trabalho em si tem que ficar melhor consolidado o do porquê, tá bom? Aí eu acho que as minhas contribuições mais interessantes serão as seguintes, ó. Nos quadros que vocês fizeram,
fazendo o levantamento, né, dos itens, de, por exemplo, aparelhos respiratórios, né, e, enfim, outros itens que vocês levantaram, eu sugeriria que vocês fizessem comparações com o tamanho da população. Então, por exemplo, no quadro, coloca o tamanho da população e chega a um indicador de valor unitário por habitante. Eu acho que ficaria bastante enriquecido o quadro de vocês se vocês usassem, criassem até esse indicador, né? Porque vocês fizeram um levantamento muito bem feito, tiveram dificuldades, né, que já foram ressaltadas pelo professor Tristão para a gente, mas vocês podem criar um indicador, por exemplo, fazendo essas comparações dos resultados, acrescentando a população daquela cidade ou daquele estado, né, e chegando ao valor unitário por habitante dos itens que foram adquiridos, né? Quadro 8, por exemplo, vocês poderiam fazer uma divisão pelo número de casos confirmados, porque aí vocês vão estar também enriquecendo o quadro que vocês fizeram. Por exemplo, o quadro 8 é o de medicamentos disponibilizados pelo governo federal. E aí, acho que tem até um outro que vocês falam mais detalhadamente quais foram esses medicamentos, né? Então, se você, por exemplo, dividir... Ah, não, é esse aqui mesmo, né? Cloroquina, Zentalmipir. Então, se vocês dividirem pelo número de casos confirmados, chega também a um indicador interessante, né? De medicamentos por casos confirmados. No quadro 10, por exemplo, dividir por número de profissionais da saúde. O quadro 10 é o equipamento de proteção individual, que muito provavelmente são para os profissionais de saúde, né? Então, ao invés de só identificar aqui quais foram eu acho que aqui em quantidade, né? Ou em valores, é interessante até colocar isso aí, se é em quantidade ou valores, esse número que vocês colocaram de equipamentos de proteção individual no quadro 10. E além desse resultado aqui, fazer uma divisão, um indicador pelo número de profissionais de saúde existentes nesses estados. Então, acho que criaria um indicador bem interessante, né? E aí, no final, acho que vocês também mais descreveram os resultados do que analisaram. Então, se for para fazer alguma alteração também, eu sugeriria que vocês fizessem uma análise, né, um pouco mais aprofundada, partindo da descrição que vocês fizeram, mas fazendo uma análise um pouquinho mais aprofundada. Enfim, eu acho que está muito bom o trabalho de vocês, eu gostei bastante da ideia em si também, e eu acho que criando esses indicadores mais aprimorados, né, identificando por número de habitantes no estado, no município que vocês fizeram análise, também fazendo a divisão, por exemplo, de equipamentos de proteção individual pelo número de funcionários da saúde, né, ou de medicamentos pelo número de casos confirmados, eu acho que daria uma boa enriquecida no trabalho de vocês, tá bom? Mas, mais uma vez, fico os parabéns pelo esforço, né, as dificuldades que foram criadas pela pandemia, geraram um bom trabalho, mas, ao mesmo tempo, dificultaram o levantamento, a gente sabe disso, mas o trabalho de vocês, na minha opinião, ficou bem, bem interessante. Parabéns mais uma vez e obrigado pelo convite para participar da banca. Então, o grupo está todo aí ainda, né? Parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho, tá? A banca decidiu pela aprovação de vocês, a nota é 9, vai valer também todas as observações que eu falei para a primeira equipe, vocês concordamos com todas as observações feitas pela banca, não observações, considerações, desculpe. Obrigado pela atenção de vocês durante o desenvolvimento do trabalho, pelo esforço que vocês tiveram. Quero agradecer também a todos os presentes, em particular ao professor Armando, que foi bastante compreensivo com alguns fatos que ocorreram aí no desenvolvimento do trabalho de todos, né, que foi o impedimento aí e suspensões de autorizações já durante a pandemia. E obrigado por tudo, obrigado, professor Francisco, pela sua dedicação sempre conosco, obrigado a todos que participaram aqui da apresentação, mais uma vez, muito obrigado, professor Armando e professor Manuel. Tá ok? Então, estamos encerrando, então, hoje pela manhã, as apresentações dos trabalhos de conclusão de curso. Obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, professor. Obrigado a todos.
Obrigado, pessoal. Bom dia a todos e bom trabalho aí durante o final de semana que ainda vai ter banca ainda. Um abraço.